Olá, como é que você está? Tudo bem? Mais uma classe, mais uma lição fantástica para a gente aprender, para a gente junto compartilhar. E mais uma vez temos a grande honra de ter você com a gente. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o seu like, certo? Aquele joinha, aperta lá, enfia o dedo lá e dá o ok, certo? Isso ajuda muito a gente esparramar a mensagem de Deus aqui em Varginha, na região. Não esqueça das tuas orações, necessitamos muito dela para que Deus faça o trabalho dessa classe se tornar cada vez uma classe mais acessível a todos e principalmente que a gente traga mais Jesus Cristo para você, certo? Muito obrigado de estar com a gente aqui. Nós estamos em mais uma lição do livro dos Salmos e graças ao bondoso Deus a gente está aprendendo cada vez coisas mais lindas, cada vez melhorar o nosso relacionamento e a gente está aprendendo uma coisa fantástica. Nas nossas orações, orarmos com os salmos. Você já está orando com os salmos? Eu vou dizer para você que está cada dia melhor. Deus tem usado salmos fantásticos para que o meu coração se prepare para a oração. E o teu coração também pode, tá? Não esquece disso não. Ensina os filhos, ensina as pessoas que você conhece, sempre a usar os salmos para abrir a oração. E você vai ver como Deus vai falar melhor com você. Joia? Então vamos lá. Compartilhe. Manda seu recadinho para a gente nesse telefone que aparece aí, certo? Se tiver precisando da lição, a gente tira uma cópia, manda online para você, a gente tira uma fotografia, manda para você acompanhar. Fique à vontade. Aqui a classe é nossa. E hoje eu estou aqui com os nossos grandes amigos, os nossos professores originais. É isso que fala? Ou não, né? Acho que não é original, não, né? Nós meio Paraguai, mas nós estamos aqui. Que Deus abençoe. Como é que vocês estão? Bem? Estou bem. E o Celta? Estou ótimo, maravilha. Estou bem. Isso é bom demais, isso é bom demais. O nosso grande ali, né? Pegou umas folgas. E ele de folga e nós trabalhando. Agora eu tenho que compensar. Você vai falar sozinho daqui uns dias, umas 3, 4 lições sozinho, tá? Só para pagar os dias que você estava lá. Tá bom. Se o Kevin deixar, o Kevin está limitando nossas falas aí. É isso mesmo, né, Kevin? Se o pessoal quer falar 3 horas, né? Que coisa é essa, né? O diretor está lá brigando com nós. Ele está com uma régua, aquelas de ferro desse tamanho assim. Ai de quem passar do tempo. Vamos lá, vocês têm algum recadinho que vocês querem dar para algum amigo? Para quem? Vai lá, Joel. Eu me esqueci no último dia que eu estive aqui. Assim, ó, eu sempre esqueço isso. Mas o nome, você lembrou dessa vez ou não? Não levem a mal. Então, se de repente vem uma luz na cabeça, eu me lembro. Não que eu não esteja considerando as outras pessoas, é porque eu esqueço mesmo, tá? Mas aí, cada semana a gente lembra de alguém. Eu queria mandar um abraço para o Amarildo e para a Juliana. Ô, amigão. Eles sempre estão nos ouvindo. Marildo, Juliana e os filhos, um abraço para vocês aí. E são pessoas que, desde o início do podcast que a gente tem participado, eles têm sempre têm dado um feedback, eles gostam muito da gente. Gostam muito de mim, de vocês. Aí, não, mas gostando de você já é o suficiente, né? Mas já. Nós dois não precisamos gostar de nós, né? Não. A gente não vale nada mesmo. Graças que tem ele aqui, ó. Olha aqui, Amarildo. Um beijão para você, Amarilda, Juliana, os filhos, coisas mais lindas do mundo. Um beijão para os meninos, tá? Aqui mineiro é tudo menino. Se tiver menino, é tudo menino. Beijão para vocês, tá bom? Mais alguém? Por hoje. E você, meu grande amigo, Elton? Para a família toda, para aqueles que nos assistem, né? Temos a Luama, né? Irmã Luama. Essa é antes do podcast, hein? Quando era na pandemia. Ela, irmão Jefferson, estou aqui assistindo você. Olha, Manuel, um beijão para a senhora. E todos que nos assistem, chama-se Elmo também, não tem? Elmo tem. Um amigo nosso aí que assiste sempre, um abração para eles. E todos que assistem a nós aqui, né? É muito bom tê-los aqui. E Deus abençoe a eles todos. Amém. Eu também queria mandar para Carla. Carla, a gente está continuando orando sempre por você lá em casa, tá? Ó, orando lá juntinho contigo, tá? Juntinho. Tá bom? Se você também quiser que a gente ore, manda aí seu nome para a gente orar por você também, tá? Eu queria também mandar para a irmã Ivani. Ela assiste nós lá, hein? Ela falou, Jefferson, eu vejo vocês lá. Quando eu não consigo vir na igreja, eu assisto vocês lá. E quando eu venho na igreja, depois eu assisto também. Então, irmã Ivani, um beijão para a senhora. E eu quero mandar aqui, eu preciso mandar sempre, para minha grande amiga Thelma, que está lá no sofá da casa dela, lá me vendo.
Thelma, um beijão para ti, tá bom? Deus abençoe. Romanelli, cuida bem dela aí, hein? Fechado? Mais alguém? Tá tudo certo? Kevin? Isso, a irmã Wanda do irmão João, o Kevin está lembrando aqui. Um abraço para a senhora, irmã Wanda. Certo? O Kevin é seu fã aqui, tá bom? Irmão João, é isso. Ô, irmão João, a gente vai orar aqui por ti também na tua oração, pela recuperação do irmão João, tá? Para que ele se recupere, tá? Meu chefe. Então é isso. Mais alguém, Kevin? Tem mais um casal. Hã? Tem mais um casal. Tem? O Kleber e a Andréia. Ah, Frequentaram a classe bíblica aí com a gente mais de um ano. Fizemos 2 classes bíblicas, eles gostam demais de estudar a Bíblia e têm assistido a gente também. Ah, é, Kleber? Com certeza. Um abraço. A esposa também um grande abraço. E a filha, a Nathalie. Nathalie? Oh, nome bonito, parecido com Nathalie, Dataline. Meu nome é filho Nataline, Nathalie. Aí, ó. Bonito o nome, hein? Você ora pra gente? Oremos. Então, você que está em casa, nesse instante que a gente vai orar, por favor, não esqueça de orar por nós, de interceder por alguém que você conhece e por você também. Conforme a gente for orando, nós vamos estar aqui intercedendo por você, tá bom? Então, ora pra gente. Senhor, nosso bom Deus, nós louvamos o teu santo nome neste momento, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado para conosco e por enviar mensagens tão oportunas até nós neste instante, Senhor. Amém. O título dessa lição já é um título muito sugestivo, que traz uma grande necessidade da humanidade hoje de libertação. O Senhor tem cuidado do seu povo, tem uma mensagem para a humanidade de esperança, de cuidado, de proteção, para que possa amenizar os anseios da alma, os medos, as doenças emocionais, a partir do momento que a gente venha confiar na Tua Palavra e conhecer esse Deus revelado nela. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar a transmitir essa mensagem, nos use neste momento, imperfeito como somos, mas que o Teu Espírito Santo possa colocar as palavras corretas nas nossas bocas e também no coração daqueles que estão ouvindo e os que ouvirão também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Lição 4, hein? Já estamos na lição 4 dos Salmos, que parece que começou ontem. Pois é. Como o tempo voa. Você viu? Olha, se você ficar parado no tempo, é que você viu, vai ser atropelado pelo tempo. 4. Então, olha, se você não tem a lição ainda, peça para a gente. Ainda dá tempo de você acompanhar a lição. Se a gente acabar a lição, a gente vai tirar uma fotografia, vai mandar para ti, tira xerox. A gente faz qualquer coisa para você nos acompanhar 100% ó, certinho, tá bom? A lição 4, ela tem como o título, o Senhor ouve e liberta. Eu fico aqui pensando, vocês aqui, não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tenho, parece que cada vez as pessoas estão ficando presas, umas em preconceitos, outras em questões ideológicas, certo? Outras em falta de conhecimento, sem necessidade, não acha necessidade de conhecer, e a falta do conhecimento faz uma prisão porque ela não consegue enxergar para fora dela. Parece que a cada instante que a gente passa, uma das coisas que o mundo mais está precisando é de pessoas que se libertem. É vícios, são hábitos, costumes. E essa lição ela vem falando de um Deus maravilhoso, enorme, grandioso, que é um Deus que ouve, um Deus que liberta, um Deus que está sempre ao nosso lado. E o texto principal nosso, se você tem a Bíblia aí, abra em Salmos 34, verso 17, o nosso verso para memorizar, que o Joel não, mas nós da terceira idade tem dificuldade, é o seguinte: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Quando você ouve um texto desse, como é que você fica, Joel? Eu coloquei aqui embaixo do título da lição, o Senhor ouve e liberta, eu coloquei, o Senhor ouve e liberta do quê? Completei a frase, né? Qual é a maior libertação do que esperamos ser libertados? Assim, a lição faz a gente, né, se perguntar muito. Nós precisamos nos perguntar ao ler as informações, porque desde a semana passada, né, a lição já vem apresentando um Deus que ele vai mexer ele precisa mexer com a gente. Na semana passada eu escrevi assim, no que nós transformamos Deus?
quando a Bíblia apresenta esse Deus que os salmos estão aí, né, citando, por isso que o salmo pergunta: que é o homem para que dele te lembres? Né? Porque o salmo também vai dizer que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque Ele nos conhece, sabe que a nossa estrutura é o quê? Pó. Então, nós estamos lidando com um Deus que, quando a gente olha para esse Deus Todo-Poderoso, a nossa vida precisa ter uma transformação de 8 para 80 do vinho para a água. Né? É do vinho para a água? Não dá água aqui, não? Do vinho para a água. Total. Mas a gente precisa entender, como você citou no início aí, são tantas correntes nos aprisionando hoje. A questão principal é você saber do que você, Jefferson, do que você, do que eu, Joel, do que ele, Kevin, esperamos ser libertados. Aí por que eu escrevi no que nós transformamos Deus? Qual é o Deus que tem sido apresentado nos púlpitos das igrejas hoje para os membros? E nós estamos vendo de polêmicas, que tipo de libertação está sendo oferecida para os membros? Financeira? Saúde? Sucesso? É isso que está sendo apresentado. Agora, biblicamente, qual é a libertação mais importante? Boa pergunta, boa pergunta. Elton, eu achei esse texto aqui, esse tema, o título da lição, achei muito legal, porque o Senhor ouve e o Senhor liberta, né? Eu estou repetindo o Senhor 2 vezes. Uhum. Você já pediu alguma vez socorro para alguém que não tinha nada para te livrar, não tinha condições de socorrer? Já. Como é que é a sensação? É terrível, né? É de completa decepção, né? E às vezes muitas vezes nós ficamos presos às coisas, às pessoas, né, aqui nesse mundo, e esquecemos que tem um Deus maravilhoso que, aqui, como diz o salmista, né, que escuta, né? E Ele o quê? Livra. Então a gente precisa muito mais recorrer a Deus do que, muitas vezes, que nós fazemos às pessoas ao nosso redor, ao dinheiro que eu tenho, ao conhecimento, a sabedoria que eu acho que é maior que tudo, a saúde, pode ser qualquer coisa assim que tirou Deus de ser o primeiro em nossa vida, lascou, vai dar problema, né? Então a gente vê pessoas confiando em governos, confiando em pessoas importantes. Esse aí vai solucionar isso para mim. Mas quem soluciona realmente é que o salmista viveu isso, né? É Deus. Eu acho tão interessante que o verbo ouvir, ele não vem de escutar, certo? Porque ouvir e escutar é uma diferença muito grande, certo? Escutar, você escuta barulho, você escuta vozes, você escuta mesmo frases e você não dá importância para ela. Aqui o verbo ouvir leva à ação. É o Deus que ouve, é o Deus que age. Então, ou seja, se eu conseguir chegar a Deus, o meu clamor chegar a esse Deus, então o tema já está dizendo para nós assim, o próprio verso: se eu clamar a Deus, se com sinceridade abrir meu coração para Ele, eu vou ter alguém que tem condições de agir, né? Eu acho legal essa forma do verso, do verso também da lição, né? Na parte de domingo, eu já vou começar ali, e eu acho esse salmo um dos salmos mais maravilhosos da Bíblia. Eu sou assim, no Desbravadores era o salmo que a gente decorava. Como é que pode? O cabelo branqueou, a massa cinzenta do cérebro passou para o cabelo, ficou a massa marrom e esquecemos tudo. Mas a Mike ainda tem esse verso de cor, esse capítulo. Então, eu acho um dos mais lindos da Bíblia. O que você acha desse aí? O Deus que conhece quando eu era informe. Joel, tá certo que a nossa aparência, às vezes, quando a gente olha no espelho, parece que nós estamos mal acabados. Nós estamos mal acabados. Nós estamos disformes. Mas... eu analisando esse salmo, ele apresenta os principais atributos de Deus, né? A onisciência de Deus, a onipotência de Deus e a onipresença de Deus. Eu acho muito bonito o início dele,
Tu me sondas, me conheces, sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto, né? De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra não me chegou à boca e tu já conhece, né? Tu me cerca por detrás, por diante, e vai apresentando. Acho interessante que nesse salmo Davi vai apresentando os atributos de Deus, e a conclusão é que ele entendeu esse Deus, e esse relacionamento levou ele a um patamar espiritual muito diferente. Como é que nós apresentamos um Deus? Por exemplo, na semana passada nós vimos lá, o Senhor reina, é uma afirmação. O Senhor é criador, outra afirmação. O Senhor é juiz. Então, são atributos, por exemplo, o Senhor ouve. Qual é esse Senhor que ouve? Esse Deus onipotente, onisciente e onipresente, essa parte de Deus que nós não compreendemos. Explicar esse Deus no contexto do mundo que nós vivemos, de pecado, de maldade, para pessoas que não conhecem a Deus, é algo muito complexo. Complexo. Difícil de entender, porque hoje, a gente não... Parece que as coisas o quê? E hoje, Joel, parece que as pessoas não se... Claro, o ser humano não se conhece totalmente, mas o ser humano, hoje em dia, a busca de se autoconhecer é tão pequena que o autoconhecimento, ou seja, a falta do conhecimento de si próprio, já se nega o dever de conhecer um Deus que está além dele. Então, quer dizer, cada vez mais Deus se torna distante do conhecimento. E tem um ponto nos Salmos que a gente precisa conhecer, é algo que precisa estar presente na nossa mente, na leitura, para a gente entender esse Deus que pode, que liberta, que cuida, que é um relacionamento de Deus com quem? Conosco, né? Com o seu povo. Então, esse relacionamento que o salmista apresenta talvez não se encaixe na mente de muitas pessoas, porque ele é um relacionamento que ele tem com quem? Com o seu povo. Aí é apresentado um Deus que tudo pode, um Deus que protege, um Deus que faz tantas promessas que parece que às vezes as promessas não se cumprem, mas o seu povo vai entender, principalmente porque a linguagem é uma alegoria, são símbolos, mas elas estão ligadas muito mais à vida espiritual do que a vida material. Elton, eu tenho umas perguntinhas aqui que eu fiz, falei, não, o Elton vai ter que me explicar. Aqui, ó. Segundo Salmo, quem é o único que nos conhece bem? Primeira pergunta. Quem é o que sabe o que é melhor para mim? Segunda pergunta. Qual deve ser a minha reação ao saber de um Deus que me conhece assim? E a última. Posso me esconder desse Deus? Nunca. Sério? Eu acho interessante que a lição vem trazendo para nós que tem pessoas que podem ficar com medo, né, do fato de Deus saber tanto. E realmente, se eu vivo em pecado e Deus sabe tudo, ele, como o salmista diz aqui, ele sabe tudo da minha vida, sabe o meu coração, o que passa na minha mente, sabe tudo. E aí, como é que eu faço? Eu fico com medo desse Deus, não fico? Alguns ficam. Mas quando você vai conhecendo Deus intimamente, como o salmista conhecia, a gente vê que ele tem o que para nós? A salvação. A libertação desse homem, como o Joel comentou aqui, de que você comentou também, que se afasta de Deus e fica com medo desse Deus. Mas quando você, através da palavra dele, da oração, você vai se aproximando, você vê que o único que pode dar a solução para a nossa vida é quem? É ele. O único que pode transformar o mal que existe em mim é Cristo Jesus. Ele é o libertador. Ele que liberta a nossa vida, né? Ele ouve isso. Então, se eu vejo que um Deus que sabe tanto de mim, o que eu tenho que fazer? E que me ama e quer me salvar. Ficar feliz, né? Eu tenho que ficar feliz, eu tenho que me aproximar dele. Se eu fico triste ou me revolto contra ele, eu estou indo ouvindo a quem? O grande inimigo, né? Que quer falar assim, esse Deus não te ama, não. Esse negócio de ficar guardando, né? Não, de ficar obedecendo a Deus, que ele fez isso e
e se deu muito mal, né? E está querendo arrastar um tanto de gente. Mas a gente vê um salmista falando o quê? Olha no versículo 24, né? De 139, capítulo 139, 24. Se há em mim algum caminho mau, e guia-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho o quê? Eterno. O salmista clamando para ele, né? Tira de mim o que está errado, porque às vezes a gente nem percebe que está errado na nossa vida, né? E a gente tem que pedir para quem? Para o Espírito Santo mostrar. A gente se acostuma com o erro e o erro passa a ser certo, né? Certo. E isso é um perigo, isso. Nós estamos vivendo momentos de decisão. E quem que pode sondar a minha vida? É Ele. Só E Deus, pedir, né? Deus, o Senhor sabe, eu preciso de ajuda. E Ele vai ajudar. E a necessidade do Deus Espírito Santo fazer esse trabalho em nós, né? Aí mostra o que você falou. As pessoas não estão se conhecendo. E Davi, ele reconheceu que ele não tinha capacidade de reconhecer o mal na vida dele. A ponto de pedir para Deus, esse Deus Todo-Poderoso, mostrar para ele se existia algum caminho mal, para que Deus pudesse o quê? Livrar. Por que eu trouxe essa questão de parecer que as coisas não se encaixam quando nós falamos desse Deus Todo-Poderoso que cuida do seu povo? Vamos pegar o exemplo de Paulo. A vida de Paulo foi um sucesso ou um fracasso? Dependendo onde você olha. A visão é fracasso. Vamos usar um ângulo inicial. O primeiro contato que Paulo teve com Cristo, ele cai e fica cego. Logo que ele aceita Jesus, ele perde todos os seus amigos e passa a ser perseguido. Aí depois lá no livro de Coríntios ele vai citar as dificuldades. Naufrágio, navio, prisão, apanhou, passou fome, pedrejado, naufragou. E o maior peso que ele tinha era a responsabilidade que ele tinha, né, das igrejas que recaía sobre ele. E no final, como que ele morreu? Ficou preso alguns anos e foi decapitado. Essa foi a vida de Paulo. Foi um sucesso ou foi um fracasso? Aparentemente Mais uma vez, fracasso. Né? Agora, Paulo acreditava nesse Deus que os Salmos revelam. Um Deus que cuida do seu povo. Um Deus que liberta, um Deus que está presente por diante e por detrás, que guarda a entrada e guarda a saída. Como que a gente concilia isso? As últimas palavras de Paulo foram que combati o bom combate, né? Terminei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está guardada para mim e para todos quanto amam a sua vinda. A vida de Paulo foi um fracasso? Sucesso. Foi um sucesso. Agora é sucesso. É bom essa visão, né? Tem um textinho aqui que está no livro Olhando para o Alto, Meditação Matinal, 20 de fevereiro, diz assim: nossa vida está nas mãos de Deus. Ele vê perigos que nos ameaçam e que nos podem ver, que não podemos ver, desculpa. Ele é o doador de todas as nossas bênçãos, o provedor de todas as nossas misericórdias, o orquestrador de todas as nossas experiências. Olha que Deus maravilhoso. Por isso que o salmista olhava para esse Deus e dizia assim: Deus, Deus que me conhece, que sonda, que sabe tudo de mim. Já na lição de segunda-feira, está falando o seguinte: esse Deus que conhece tudo, tem realmente assim, como garantir o cuidado divino para mim? Como é que é o esquema aí? Jefferson, assim, raciocinando, pensando, Deus ele vai ser o que você quer que ele seja na sua vida. Assim, a visão que você vai ter de Deus vai acabar sendo isso. Então, peraí, então. Já você continua. Só para não ficar mal compreendido, depois eu continuo aqui, tá? É que você vai continuar, vai lá. Não, pode falar. Não, continua. Eu sei onde eu parei. Salmos 121, 4 e 5. Sua Bíblia aí. Por que eu fiz essa pergunta aqui? Eu já sei onde Joel vai chegar. Vamos lá, Joel. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Justamente esse salmo que eu vou pegar aqui. Por que eu estou falando assim? Existem pessoas que olham para Deus e enxergam um tirano. Então, para você, Deus é um tirano? Você nunca vai passar desse conhecimento. Tem pessoas que perderam entes queridos,
Pessoas que... A gente vê histórias de pessoas que tiveram filhos assassinados. O Rodrigo Silva conta a história de um julgamento que teve nos Estados Unidos. Um serial killer que matou muitas pessoas e todo mundo lá na hora, lá, dizendo que ele tinha que morrer, que ia pagar, não sei o quê. E como um serial killer é uma pessoa fria, né? Uma pessoa que tem sentimentos, ausência de sentimentos. E chegou um homem e disse para ele que o que aquele homem tinha feito, um homem que perdeu sua filha. Aquele homem tinha matado a filha dele. Ele falou assim que ele estava fazendo, estou parafraseando aqui, tá? Mas ele estava fazendo com que aquele homem passasse um momento mais difícil da vida dele, que era colocar a fé e a religião dele em prática. E aí ele termina falando para aquele serial killer que ele perdoava ele pelo que ele tinha feito, por conta da religião que ele seguia. Naquele momento, aquele cara chorou. Aquele homem chorou. Então, muitos ali se diziam cristãos também. Agora, quando Davi diz essas palavras que você falou aí, que está no Salmo 121, quando a gente pega o começo do Salmo, esse Salmo ele foi escrito num contexto de perseguição, quando Davi estava fugindo dos exércitos de Saul. E Davi deixou a cidade ali, né? Ele já tinha até casado com a filha de Saul, fugiu, deixou tudo para trás e foi se escondendo. E aí a gente pode imaginar, você esteve lá, né, no Oriente, viu como é que é o cenário, deserto, montanhas, e Davi não tinha onde nem dormir. E quando o sono veio, como é que ele ia dormir sabendo que alguém estava perseguindo ele? Então o Salmo começa assim, aí está o relacionamento do povo de Deus com Deus. O que esse relacionamento causa? Por isso que eu estou falando. Deus vai ser para você o que você enxergar nele. No momento de perseguição, Davi não era culpado. Davi, né, foi injustiçado. E aí, nessa fuga, eu imagino de noite, sobre um céu assim, né, escuro, não tinha luz, e Davi com medo. E Davi, e agora? Aí ele fala assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então ele já enxerga Deus como? Aquele que poderia, porque o Deus que ele acreditava era o Criador dos céus e a terra. Aí ele fala, só um minutinho aqui. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Aí quando ele fala que esse Deus não dormitará, né, não cochila, aquele que te guarda não cochila, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele continua. Então, assim, ele está enxergando em Deus a única solução para o momento da vida dele. E tinha que ser essa a nossa visão, né? Para quem, por isso eu estou falando, são as visões que nós temos de Deus. Um enxerga um Deus de uma maneira... E outro enxerga de outra, né? Um está em momento de bonança e enxerga um Deus injusto. Por isso é que a necessidade de ir à Bíblia... Porque a Bíblia vai mostrar a verdadeira face de Deus, né? Exato. Agora, Elton, já que você é o homem da pergunta, eu estou deixando para o Elton as perguntas difíceis. Você pediu para outra vez, tá? Então, quando a gente vê esse Deus, segundo o que a gente viu no Salmo 121, eu venho com 3 perguntas de novo, Elton. Deus está envolvido com a nossa vida? Primeira pergunta. Podemos contar com Deus em todas as ocasiões? E a terceira. Deus realmente vai me proteger e não dormita? Com certeza, né? Todas essas perguntas, muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Mas aqui o salmista, ele mostra para nós que ele tinha uma certeza. Quando o Joel falou, o começo aqui, né? De onde eleva os olhos para os montes? O que acontecia lá no passado? Os povos pagãos adoravam os deuses deles aonde? Nos altos montes, né? Nos montes. Aí o salmista estava, vamos dizer, está passando lá. Ele está vendo os montes e os deuses lá nos montes. Aí ele faz a pergunta, de onde virá meu socorro? Tem gente que tinha gente na época que confiava em quem? Naqueles deuses humanos, que não tem poder para nada, mas estavam lá adorando os deuses, mas aí o salmista fala que minha salvação vem de onde?
Quem vai me salvar é o Deus Senhor Todo-Poderoso. Amém. Né? E às vezes a gente fica achando isso também, igual você falou. Será que a gente confia muito em pessoas e tem decepção? Tem. Por quê? Ao invés de nós buscarmos em Deus, nós buscamos nas coisas, nas pessoas deste mundo. E muitas vezes nós nos damos mal. Em primeiro lugar tem que ser quem? Deus. Aí no Salmo 121, versículo 8, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, é agora e para sempre. Presente e futuro. Então, como é que eu posso confiar em coisas deste mundo, em coisas enganosas, e deixar de confiar num Deus em que o salmista aqui viveu isso? Igual o Joel falou, ele vivia em quê? Em guerra. Quando a gente olha o povo de Israel, eles eram um povo perto dos outros povos, eles eram insignificantes. Mas qual que era a diferença deles? Deus. Então, eles tinham um exército, eles faziam a parte deles, faziam o melhor, buscavam tal. Mas a hora que eles olhavam o inimigo, era muito mais poderoso. Mas aí eles recorriam a quem? Ao Deus verdadeiro. E o Deus fazia o milagre. Mas não quer dizer que eles não tinham a parte deles que fazer. Nós temos a nossa parte a fazer. Amém, eu estou bem lembrado. E aqui no Patriarcas e Profeta, página 101, diz assim, 102. Cristo jamais abandona aqueles por quem morreu. Podemos deixá-lo e ser vencidos pela tentação, mas Cristo jamais deixará aqueles por quem pagou o resgate com sua própria vida. Olha, amém. Amém por isso. Deus vai estar sempre cuidando de cada um. E ela continua assim, aquele que não dorme, que está continuamente, ao Salmo 121, que está continuamente atento à sua obra para a realização dos seus desígnios, fará seu trabalho avançar. Ou seja, se confiarmos no Deus do salmista, aquele que criou céus e a terra, de onde vem o socorro, o trabalho de Deus vai avançar. Na parte de terça-feira, o Senhor é refúgio na adversidade. Aí, vou repetir esse salmo e depois vocês se viram aí, tá? Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Você fala, já por que você está lendo esse salmo, né? Esse salmo, quando eu dei uma olhadinha na lição de Deus é o refúgio na adversidade, eu fiquei pensando, quando a gente pensa no socorro, o que a gente pensa? Eu já brinquei de esconde-esconde, já brincou de esconde-esconde? O que a gente mais queria? Um lugar para se esconder. E eu me lembro que uma vez nós tínhamos lá em casa beliche, nós 2 belichão, nós imagina, um monte de homens, 5 homens. O que nós fazíamos? A gente criava os nossos refúgios. A gente pegava criança, né? Pegava um lençol, colocava na parte de cima um cobertor e descia até o chão, tampava a cama de baixo. Então, o que a gente fazia? A gente corria, quando tinha qualquer problema, para o beliche, como se nós lá estivéssemos o quê? Protegido. Então, a pergunta é, o Senhor é refúgio na adversidade? O Senhor é refúgio na adversidade. A gente pega o Salmo 91, um salmo também poderoso, né? E eu até trouxe esse livro aqui, ó. Não sei quem já leu. Mil cairão ao teu lado. Quem não leu esse livro, que são 2 livros que assim, mostram muito que o povo de Deus precisa ter um relacionamento com Ele para estar pronto para todas as situações. Esse aqui e o livro dos Mártires. O livro dos Mártires foi escrito lá no século XVI, XVII, se não me engano. E esse aqui, ele foi uma família adventista na Alemanha nazista que resolveu viver a fé naquele momento da Segunda Guerra. O esposo ele foi convocado, ele era a linha de frente nos exércitos de Hitler, mas era um adventista. E a família que ficou... Então, assim, o livro ele se divide da seguinte forma. Um capítulo narra a história do pai de família na guerra. O outro capítulo mostra a situação que a família continuou vivendo durante a guerra. Então, vai alternando. E como o Salmo 91 se cumpriu na vida deles ali.
todas as dificuldades que eles passaram. Foram dificuldades terríveis, mas eles mantiveram a fé firme ali, com o propósito de servir ao Senhor. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? O cristianismo hoje apresenta um Deus que isentou o seu povo de provações. Lembra qual que era o pensamento dos judeus a respeito das pessoas pobres, a respeito das pessoas com defeito físico, com a lepra, com cegueira? Qual que era o pensamento que os judeus tinham a respeito dessas pessoas? Amaldiçoadas, né? Era o dedo de Deus trazendo juízo sobre elas. Era castigo, eram pessoas que eram desfavorecidas de Deus. Isso lá na época. Hoje, o cristianismo tem apresentado um Deus, o povo de Deus hoje precisa ser o quê para ser povo de Deus? Segundo o cristianismo? Atual. Rico, milionário, certo? Não ter conta. Sucesso. Não, é sucesso. Por que a evasão das igrejas é tão grande hoje? A culpa é de Deus ou do Deus que tem sido apresentado? Não, Deus que tem sido O apresentado. relacionamento. Então, assim, a palavra de Deus, a história dos personagens bíblicos foram de muita dificuldade, muita perseguição. A Bíblia apresenta um Deus que cuida do seu povo, mas o povo de Deus sempre teve o quê? Em situações difíceis. Mas aqueles que confiam no Senhor jamais serão o quê? Abalados. Nesse meio de dificuldade, de aflição, que essas pessoas encontram força para prosseguir. Amém, por isso, né? Então a gente tem que entender o olhar do salmista, dois salmistas, né, apresentando um Deus que o mundo não consegue encaixar as peças, e muitos dentro do cristianismo também não. Estão mais perdidos que o mundo. Elton, quando você olha para esse Deus, o Deus que o salmista disse que é refúgio na adversidade, o que você encontrou nessa lição assim com um ponto alto? Não é aqui? Só Deus, né? A gente vê, por exemplo, o Salmo 91, né? O Salmo 91 é um salmo de proteção, né? Que fala aqui, né? Que ele é o quê? Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio, né? Isso aí brota aquilo que nós vimos aqui no Salmo, né, 121, né? Que ele está conosco agora e sempre. Porque Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, é igual nós estamos comentando aqui, o que está sendo pregado aí fora? De que você tem que ter tudo, de Deus é um Deus que tem que satisfazer os teus desejos, que você não vai passar, se você está passando por dificuldade é porque sua fé está muito pouca, você não está devolvendo. Não é a oração do pastor que está errada, é a fé, né? Pois é. Nesse mundo de pecado, todos nós vamos passar por provações, aflições. Mas qual que é a diferença quando você confia no que Deus está falando aqui? Confia no quê? Que mesmo na dificuldade ele vai estar o quê? Ao nosso lado, moldando o nosso caráter para estarmos preparados para a volta de Jesus. Porque a Bíblia é bem clara, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E só ler a Bíblia com calma, ver aqui, você vai ver que precisa de quem? Todo dia, de Deus. Buscar o Espírito Santo transformar o nosso coração. Porque o maior inimigo que nós temos é quem? É nós mesmos. É o eu mesmo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero que Deus me satisfaça os meus desejos. Não. Busca o reino de Deus em meu lugar e todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Quer ver uma curiosidade do Salmo 91? Daqui a pouco a gente vai entrar na resposta-chave da lição. Tá? Estou me segurando para não falar sobre isso. Mas quer ver? Vou fazer uma pergunta. O Salmo 91, ele é uma realidade ou uma utopia? Olha como é que vou ler algumas linhas do Salmo aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, pois ele é Deus meu em quem confio. Agora, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, o povo de Deus será livrado das armadilhas e das doenças.
Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E ele vem falando várias coisas. Agora, tudo que ele falou aqui, o povo de Deus esteve isento dessas coisas? Não chegou praga nenhuma na tenda? Chegou. Então, quando a pandemia surgiu, o povo de Deus não foi condenado, não morreu. Então, esse salmo é uma realidade ou uma utopia? Pergunta. Poucas pessoas percebem que o Salmo 91 ele é um salmo profético que vai se cumprir de forma cabal no período da grande tribulação, das perseguições, dos últimos dias. Ele se cumpriu na vida do pessoal aqui, do livro aqui, ele se cumpriu também, lá na Alemanha nazista. Quando você olha como aquela história aconteceu, você entende, mas ele é um salmo para perseguições extremas ao povo de Deus. Então a gente tem que ter isso em mente também. Então eu vou completar o teu aqui com Nossa Alta Vocação, 7 de novembro. Diz assim: é unicamente a estreiteza de nossa visão que nos impede de discernir a benignidade de Deus na disciplina que ele sujeita à sua igreja, bem como nas grandes bênçãos que providencia. Aí termina: em todos os tempos de aflição e confusão, Deus é um firme refúgio para o seu povo. À sombra de sua proteção, eles podem seguramente seguir seu caminho. Olha que chique. Amém. Agora, defensor e libertador. Agora sim. Ele está se segurando, Elton. Então vai lá para nós, vai lá. Não sei se você quer começar do início, começa do teu jeito aí, certo? Como o salmista, para mostrar Deus como defensor, o contínuo libertador, ele tem algumas inferências do passado, algumas coisas que ele traz à tona. Como vocês veem isso? Deus como defensor e libertador? A história de Israel ela vai mostrar o que é a nossa caminhada para Canaã celestial. A libertação do Egito e a caminhada rumo a Canaã terrestre, ela é uma alegoria, a gente pode entender, tá? Como uma alegoria da nossa saída do mundo de pecado rumo a Canaã celestial. E aqui é o ponto principal. Lembra lá em Marcos que Deus falou que a gente deve temer aquele que pode destruir a alma? Sim. É isso que a gente deve temer, porque a coisa mais importante para Deus é a nossa vida espiritual estar intacta. É a vida espiritual que Deus quer proteger, guardar. Então, quando o povo saiu do Egito, eles tiveram o auxílio de quem? Na caminhada. Muitos inimigos tiveram, né? No momento do Mar Vermelho ali, Moisés e o povo, eles olharam para onde? Para os lados, montanhas que eles eram intransponíveis, com crianças, com animais, com idosos. À frente tinha o quê? O mar intransponível também. E atrás, quem que vinha? Os exércitos do inimigo. Durante a caminhada, tiveram muitos momentos de dificuldade também. Povos que eram inimigos daquilo, né, que atacavam o povo de Deus, que impediram a caminhada. Situações de fome, que parecia que a comida ia acabar, de sede. Todos esses problemas, eles foram o quê? Sanados por quem? Por Deus, né? Por Deus. Deus, ele se fazia presente entre o povo e conduziu, no meio de todos esses perigos, esse povo até a Canaã. Essa história ela é um exemplo espiritual da nossa caminhada. Então, quando os salmistas, muito do que os salmos falam de forma alegórica, estão falando a respeito da nossa vida. A nossa vida ela estará protegida. Em Cristo Jesus nós seremos salvos. Não está falando do corpo. Nós devemos temer aquele que pode destruir o quê? A salvação nossa, né? Que pode acabar conosco. A salvação para Deus é o quê? É o ponto
mais importante. A vida espiritual fortalecida em Deus, prosseguindo apesar dos problemas, mas rumo à salvação, é o principal. Então eu posso fazer uma pergunta para o Elton? Olha. Levando para a seguinte questão. Olhar para o passado e ver o que Deus já fez, isso nos ajuda no presente e futuro? Sim, com certeza. Se nós esquecemos o que Deus fez por nós no passado, nós estamos ficando distante de Deus, né? A gente tem que olhar para tudo que Ele tem feito por nós. E tem muita gente que esquece de fazer isso. E aí vem aquele coração amargurado, né? Sempre reclamando. Se esquece de que Deus sempre, cada dia, Ele tem o quê? Nos conduzido, nos guiado. Isso a gente tem que lembrar. Eu olho o meu passado, eu tenho que ver quanto Deus foi bondoso comigo, né? Mas para isso precisamos ter comunhão com Ele todo dia, né? Quem que pode ser nosso defensor e libertador? Só Ele. E Ele quer fazer isso por nós. E o nosso passado, quando nós refletimos, nós devemos ser gratos a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito. Nas dificuldades, nas lutas que tivemos no passado, Ele nos deu a vitória. Algumas coisas passamos dificuldades grandes e nós vimos a mão de Deus atuando, né? Isso traz o quê? Fortalecimento da nossa vida espiritual. A gente tem confiança em Deus. Aqui na lição fala sobre o Salmo 114, lembrando quando Jesus estava no barco, né? Na tempestade, os discípulos lá. E é engraçado que a linguagem comenta isso, né? O que Jesus estava lá tranquilo, dormindo, porque ele confiava em quem? No Deus Pai. Ele estava dando exemplos, discípulos. É um exemplo para nós também. A gente tem que confiar em quem? Em Deus. E ali ela comenta que os discípulos eles tentavam eles salvar por eles mesmos. E aí, a hora que a coisa ficou muito ruim, que eles recorrem a quem? A Jesus. A Jesus. Né? A gente tem que aprender. Fazer ao contrário. Ao contrário. Desde o princípio, das pequenas coisas, a gente tem que buscar em quem? Em Deus. Das pequenas dificuldades sempre, e ao invés de ficar reclamando, fala, Deus, tem um propósito isso tudo na minha vida, me mostra e faz eu crescer junto contigo, né? De busca em Ti, porque nós vamos passar por momentos de dificuldades grandes. E se nós não vencermos com Jesus as pequenas, nós não vamos vencer nas grandes. Nas grandes. E a gente precisa muito de Jesus. E Ele está aqui do nosso lado para nos ajudar. E tem uma coisa interessante, já pulando para a lição de quinta-feira, que eu acho muito interessante, que toda vez que o salmista ele vem falando de socorro, vem falando de um Deus protetor, de um Deus que salva, que um Deus está junto, toda vez ele vincula. Eu acho isso muito interessante. Santuário. Exato. A importância que o santuário tinha na mente do salmista, o serviço que Jesus faz no santuário, coisa que hoje a maioria das igrejas aí não pregam, né? Esquecem do santuário, Deus intercessor no santuário. E isso também me faz lembrar como o santuário do céu, onde Jesus está, e o da terra, onde eu comungo com meus irmãos, certo? Como eu posso encontrar ali, nesses dois santuários, a presença de Deus e o refúgio de Deus para mim? Como é que vocês acham assim? Tem interligação nesses dois? Como eu posso procurar isso? Constantemente. O livro de Hebreus, quando a gente lê sobre o livro de Hebreus, a gente vê uma mudança. É teologia agora, a gente não tem tempo para explicar tudo isso, mas uma mudança mudanças nas fases. Se a gente acompanhar a Bíblia, o plano da salvação ele é em fases. Então, em cada fase teve o seu papel. Teve um momento de Jesus nascer, era parte do plano da salvação. Teve um momento de Jesus exercer o seu ministério, parte do plano da salvação. Teve um momento da morte de Jesus, é também parte do plano da salvação. A ressurreição de Jesus, que também é parte, porque Jesus, o que Paulo falou? Se Cristo morreu e não ressuscitou, não prestou para nada. É em vão. E teve a ascensão de Cristo aos céus, a entrada de Cristo no santuário e a mudança de funções que Cristo foi exercendo no santuário. Hoje estou falando do santuário celestial. No santuário terrestre, era o centro
de adoração e onde se ensinava salvação. E eu posso referir isso à igreja? Eu ia fazer esse paralelo também, que nós temos um santuário. Hoje, a igreja, ela é um símbolo também de um santuário terrestre, onde Deus fala, onde estiverem 2 ou 3, ali estarei, né? Deus instituiu a igreja para se revelar, para revelar a sua maravilhosa graça à humanidade. E qual é a importância, Elton, quando eu venho para a igreja? Qual a importância de estar ali? Em relação... Eu não quero criar essa conotação de que a importância daqui tem a mesma importância celestial, que, claro que não. Mas qual é a relevância disso na vida de um adorador? E de um adorador que busca refúgio, que busca proteção? Então, a gente vê se o santuário é muito importante. Por exemplo, João viu, em Apocalipse 4, a gente vê João vendo uma porta aberta, e essa porta era do quê? Do santuário. Daniel viu, Ezequiel viu, Isaías viu, Estevão viu Jesus e o Pai, onde que ele estava? No santuário celestial. E Estevão estava sendo julgado, mas Estevão vê Jesus e o Pai lá no santuário, eles estavam julgando a causa dele, não os homens ali. A causa dele estava garantida. Por isso que o rosto de Estevão brilhava. E qual que é a importância hoje? João vê lá os anjos, vê os anciãos, 24 anciãos, 4 seres viventes, está fazendo o quê? Adorando a Deus no santuário celestial. E nós temos nosso templo aqui para fazer o quê? Adorar nós participamos das coisas no santuário nosso aqui, no templo, na igreja. O principal tem que ser o quê? Adoração a Deus. E pela fé nós sabemos que Jesus está lá o quê? Intercedendo por nós. No lugar santíssimo, ele está lá intercedendo por nós diante do Pai. E o que nós falamos, nós clamamos a Ele, que o clamor é algo de desespero do coração, Ele está ouvindo e falando com o Pai. Porque sabe que quando eu fico olhando os Salmos, Joel, eu vejo a necessidade que as pessoas tinham de estar no templo, a necessidade, e como eles viam Deus atuando no santuário celestial e como também na Sião, certo? E eu fico vendo assim, como às vezes eu, cristão, eu começo a perder essas necessidades. Eu vou... Pode falar. Eu passei 11 anos, nasci adventista, passei da igreja com os 15, voltei aos 26. Foram 11 anos. Bebida, droga, mundo, as coisas que o mundo oferece. E quando eu retornei para a igreja, um salmo falava muito comigo. Eu vejo a importância, porque se não fosse a igreja, eu não teria passado por essa transformação que eu passei. Então, eu vejo a importância da igreja e a transformação que veio através da igreja, refletida nesse salmo. Isso aqui eu vejo claramente a vida que eu vivi e é a vida que a igreja me mostrou que eu poderia viver. Salmo 40, está até na lição. Diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A gente no mundo, as pessoas às vezes aparentam estar felizes e preenche esses vazios com prazeres, mas só para descobrir que depois o vazio se tornou maior e a tristeza mais intensa. Então, às vezes, a gente, quando está lá no mundo, a gente clama por socorro dentro do quarto, escondido, em lágrimas. A gente não quer se parecer fraco para os amigos, para a família, porque a família te fala que você está no caminho errado, mas você não quer dar o braço a torcer. Então, somos pessoas, quando estamos no mundo, sofredoras e disfarçamos com períodos de prazeres. Mas dentro das 4 portas, fechadinho lá, a gente sofre. Então, eu clamei a Deus por socorro. E aí, o Salmo continua, no 40, versículo 2, diz assim, 40, verso 1, aí ele diz, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aí a ação de Deus, quando você reconhece e clama por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, a rocha é Cristo, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas
temerão e confiarão no Senhor. Amém. Isso aqui é uma história de transformação E que a só igreja Deus, né? me proporcionou. O santuário terrestre me proporcionou. Como é que a gente pode desmerecer algo assim? Tem uma questão. Às vezes a gente fica, igreja, não sei o quê, eu posso adorar em casa, pela internet, tudo bem. Mas eu te dizer Tudo uma mal. coisa. Tudo bem Isso para é quem tudo mal. entende. Isso é Tudo tudo mal. É válido que a gente adore a Deus em casa, mas a igreja foi instituída por Deus e na igreja Deus usa o Espírito Santo para manifestar os seus dons. Existem mensagens que serão pregadas na igreja que vão falar ao seu coração que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. E quando você deixa de estar frequentando a igreja, deixa de buscar comunhão com os irmãos na igreja, a sua vida espiritual ela poderia ser muito mais fortalecida do que é na realidade. E eu vou mais longe. Às vezes a gente acha que a mesma mensagem que é ouvida aqui, se eu ouvir em casa, Você certo? não sente. O Espírito Santo vai estar junto. Não. Não. É Não, diferente. porque Satanás sabe que se você ficar em casa, ele vai te distrair, ele vai levar você a comer uma bolacha, ele vai deitar, já está de encerrar, senão nós vamos apanhar. Ele vai deitar, vai levar você para alguma coisa, e sabe o que vai acontecer? Eu não dou nem 6, 7 meses. Você já não vai ter mais vontade de ir para a igreja, você não vai ter mais comunhão com Deus, aí você vai começar a ver os defeitos que dentro da igreja você não via. Antes Então, de encerrar, qual eu a preciso só te falar um importância? negócio. Então, fala lá bem ligeirinho que nós temos que encerrar. Não, essa eu preciso falar. Ai, gente, peraí. O que nós vamos ter domingo? Nossa, Joel, nós dois somos dois cabeças. Isso nós tínhamos esquecido Para trazer disso. a importância da igreja, Não, nós entendeu? tínhamos esquecido. Nós tínhamos comentado, trazer nós a temos que importância da lembrar igreja. de convidar você. Você vai dar o recado, tá? Você tem que ouvir esse recado e você é obrigado a estar aqui. Se não tiver, nós vamos pegar o facão e vamos te buscar. É você, Delta, vai facão. Não, vamos que o pessoal lá tenha coisa maior que o facão. Mas assim, é muito importante que você ouça esse convite. Joel, te esqueci totalmente. É por isso que obrigado. eu te cortei. Vai lá. Vamos apanhar de pau, mas Vai. eu não posso deixar. Porque é o seguinte, ó, a respeito do que você estava falando, você já foi na Grécia? Já estive na Tá. Grécia. Você já assistiu a Grécia pela televisão? Eu não. Não, assistiu os locais que você foi pela Ah, não, televisão? sim. Qual que é a diferença? Ah, cara, Tem- não tem comparação. Assim são os cultos na igreja. Uma coisa é você assistir, não é a mesma coisa que estar presente. E nós estamos para iniciar uma série Vai lá. no próximo domingo. Qual que é o nome dela? Bom, domingo a gente vai ter o dia a noite do amigo. Então a gente quer convidar todos os nossos amigos. Ó, a você estarem que está aqui. aí, você vem, que se você não é adventista, não importa. Se você é adventista de outro lugar, você é nosso amigo, venha Se para cá. você não conhece ninguém, que vocês falam assim, ó, o Joel, o Jefferson e o Elton e o Kevin me convidaram para estar Principalmente o Kevin, que é mais brabo. Se você Somos não vier, amigos o Kevin vai online te aí, pegar, né? hein? Somos amigos online, amigos Somos. virtuais. Então Venha nós visitar estamos a gente. convidando a todos a estarem aqui na noite do amigo. A gente vai ter confraternização, vai ser uma festa espiritual. Não, tá? qual é o nome da série? E aí nós vamos estar iniciando nesse domingo uma série que vão ter 7 temas, chamado Desejado Uau. de Todas as Nações. Quando eu vi esse título da série, eu amei. Eu li esse livro, eu sei que é outra coisa, mas vai falar do Jesus. É inspirado no livro. Vem que é mil. Pode? Mais alguma coisa? É Então, isso olha aí. aqui, olha. Venha participar, E se Joel. vier, traz um amigo você tinha junto, que hein? cortar mesmo, nós tínhamos combinado por início, esquecemos, nós dois somos... É o cérebro, certo? Mas assim, olha, voltando para a nossa lição. Não fique em casa. Existe uma coisa que eu vou falar para você assim. Um tempo atrás, eu morava em uma cidade, fui em Cascavel rapidinho, e voltei rapidinho para a cidade. Quem morava em Cascavel? Meus pais. Eu não fui vê-los. Sabe aquela pressa de adolescente? Aquela idiotice? Isso eu tinha meus 20, 21 anos. Mas um irmão meu me viu, o irmão Gilmar. E uma vez conversando com ele, ele falou assim, Jefferson, você esteve em Cascavel? Eu falei, estive. Eu falei que era muito rápido, que eu vim aqui, fiz uma assinatura que eu precisava se fazer na Caixa Econômica e já voltei para a cidade, que eu precisava estar no outro dia. Tá, por que você não passou no pai? Eu, não, mas eu sempre estou em contato, tá. Contato é a mesma coisa que um abraço?
Sabe quando você se dispõe a levantar, colocar uma roupa, antes disso tomar um banho e dizer para Jesus: Jesus, eu vou na tua casa. Você está dizendo para Jesus o seguinte: você é a coisa mais importante que eu tenho. Quando por picuinha, por qualquer outro motivo tolo, eu deixo de fazer isso, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Desculpa, mas você é um mané. Aí eu fico te escutando aqui em casa quando eu tiver vontade. Aqui onde eu estou está bom demais. Pergunta do meu irmão: um abraço, um telefonema é mais importante que um abraço? Ellen White, Patriarcas e Profeta, página 430, diz assim: Deus fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. A razão pela qual seu povo não tem maior força é que confiamos demais em nossa sabedoria e não damos ao Senhor a oportunidade para revelar seu poder em nosso favor. Se puserem sua inteira confiança nele e lhe obedecerem fielmente, Deus ajudará seus filhos fiéis em toda emergência. Hoje a tua dificuldade é estar no santuário de Deus. A tua dificuldade é de enxergar Deus no meio dos teus problemas, da sua dificuldade, dos teus desejos e desafios. Faça como salmista. Entregue sua vida a esse Deus que te conhece antes mesmo de você falar a palavra, antes de você ser formado. Mas é um Deus que está lá do santuário dele. E é de lá que ele vai julgar. E é de lá que ele vai abençoar. E é de lá que ele vai usar a misericórdia comigo e com você. Que Deus nos abençoe para que tenhamos a sabedoria de não só mandar um contato, sabe? Tela, que nem nós estamos aqui. É bom isso, mas não só isso. Mas que possamos vir aqui no santuário de Deus, dar um abraço nele. Fala, mas como nele, Gerson? Deus não está aqui? Está. Eu lembro de Jesus quando falou assim: quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando você recusa vir aqui, abraçar, beijar, falar uma palavra de carinho para o Filho de Deus, você está recusando a fazer isso para o próprio Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do céu, nos abençoe para que possamos voltar nossa vida para Ti. Que possamos ter e sentir a necessidade do Seu santuário, não só na distância do céu. O salmista não viu o Senhor só lá, viu o Senhor aqui em Sião, pertinho. E nós temos aqui os Seus filhos, a quem, ó Deus, nós devemos amá-los, ajudá-los como se estivéssemos fazendo isso ao próprio Cristo. Nos dê a coragem de voltarmos a ter um relacionamento firme contigo. Amém. Tire de nós a covardia, tire de nós o desleixo com as suas coisas e coloque em nós o verdadeiro amor que o Senhor tem na pessoa de Cristo, a ponto de dar a vida pelo Evangelho, a ponto de dar a vida pela salvação. Que possamos, ó Deus, deixar tudo o que temos e passar a agir como seus filhos e voltarmos a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso carinho para o teu santuário junto com seus filhos. Amém. Nós vamos começar uma semana, uma série bacana aqui que é sobre Jesus. Que a gente possa estar aqui, mas também no sábado, na escola sabatina, também no culto divino, na quarta-feira, para orarmos junto com seus filhos. Rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Até a semana que vem, que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar e de dar o nosso joinha lá. Que Deus abençoe, tá? E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Um beijão.